irmãs, graça e paz. Nós estamos certamente vivendo dias muito diferentes da nossa rotina e é sempre muito bom poder compartilhar com os irmãos um pouquinho da nossa experiência da jornada de fé. E hoje eu gostaria de meditar sobre uma passagem que se encontra em Êxodo 4, de 1 a 5, que revela a parte do diálogo que Deus teve com Moisés quando ele se manifestou a ele através da sarça ardente. Diz assim, Êxodo 4, de 1 a 5. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: Uma vara. Então lhe disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou cobra, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Diz a psicologia que o ser humano é o ser da falta. Nós sempre valorizamos mais aquilo que não temos do que aquilo que já temos. E nesses dias eu me lembrei de uma meditação que eu li há alguns anos no meu cenáculo, de uma família nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, que havia, por várias restrições de comércio, havia escassez de açúcar, já que eles não produzem açúcar que poderia importado. E essa pessoa falou da experiência que ela era criança na época e ele pedia à mãe mais açúcar para colocar em seu café. E a mãe respondia: Não, filha, você já tem o bastante, basta que você mexa melhor, dissolva melhor o açúcar, que a quantidade que você já recebeu é adequada para o seu café. E nós temos sempre essa postura, tendemos a ter essa postura de achar que temos pouco, temos insuficiente, não somos capazes de realizar aquilo que a gente sente muitas vezes no coração, que o Espírito Santo nos incomoda, nos chama a fazer. Se nós voltarmos, por exemplo, de Moisés, nós podemos pensar o seguinte: quem foi Moisés? Olhando em retrospectiva, nós sabemos que ele foi o grande líder que libertou o povo de Deus da escravidão do Egito. Isso é a síntese da sua obra, daquilo que ele fez de mais importante. Porém, a gente sabe que a Bíblia ela não edita, ela não esconde os aspectos negativos ou as fragilidades de seus heróis, entre aspas, porque eles são pessoas que tiveram seus pontos fortes, seus pontos fracos, como todos nós temos. A Bíblia diz também que Moisés ele foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Foi um profeta com quem Deus falava face a face, não através de revelações ou de sonhos. Sabemos também que a ele são atribuídos os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam o que os judeus chamam de Torá, que é a parte para eles mais sagrada da Bíblia judaica. Mas se nós lermos os detalhes da vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés foi também um assassino, Moisés foi um fugitivo, ele foi uma pessoa de uma personalidade muito hesitante, porque essa passagem que a gente leu e outras revela que Moisés não queria aceitar a missão ou o ministério que Deus tinha reservado para ele. Na verdade, ele fez tantas objeções que Deus chamou Arão para que seja o porta-voz de Moisés, e os dois então foram os líderes que lideraram o povo para fora do Egito. Em resumo, Moisés foi um ser humano como outro qualquer no planeta que lutava pela sua sobrevivência. Antes do chamado, nós sabemos que Moisés ele era um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele precisava de uma vara bastante rígida, possivelmente bem comprida, para afastar os predadores que ameaçavam as ovelhas do seu rebanho. E foi exatamente essa vara, que é um instrumento de trabalho de Moisés, que foi também, através da ação de Deus, o instrumento para a libertação e a realização de muitos milagres no processo de libertação do povo de Deus. Então, deixando Moisés um pouquinho de lado, podemos agora ver, e nós, o que temos em nossas mãos?
Nós temos hoje o testemunho da palavra de Deus em sua totalidade, que revela o propósito de Deus para a humanidade. E que propósito é esse? O propósito continua sendo de libertação, sendo de cura, propósito de Deus de comunhão com Deus e também comunhão entre os irmãos da igreja. Nós temos também o exemplo de fé de muitos irmãos e irmãs que com a sua fidelidade e obediência nos apresentaram o caminho da salvação. Nós sabemos que o testemunho de alguém depende muito da credibilidade desse alguém. E somos gratos a Deus por tantas pessoas que foram colocadas em nosso caminho, que procuraram viver com integridade a sua fé, né, e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Também nós temos as nossas próprias experiências já vivenciadas, experiências, dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, revelações que já foram feitas a nós em nossa jornada espiritual. Temos também os dons naturais, né, e os talentos que Deus nos concedeu. Então nós temos, na verdade, muitas coisas que talvez a gente não valorize ou não considere importante, mas que podem ser extremamente úteis no propósito de Deus. Temos também, através de Jesus, um grande mandamento: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Porém, temos também, além do mandamento, uma grande promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sabemos que, como nos dias de Moisés, há muitas pessoas escravizadas neste mundo, escravizadas pelos pecados, escravizadas por vícios, enganadas pelo diabo, enganando os demais, e que nós podemos ser, pela misericórdia de Deus, instrumentos na mão de Deus para alcançar aqueles que estão em nossa volta, em qualquer contexto que seja na escola, trabalho, família, amigos, igreja. Nós estamos vivendo tempos de muita ansiedade, momentos de privação, muitas vezes, da nossa liberdade de ir e vir, mas continuamos tendo em nossas mãos instrumentos para fazer a obra de Deus, seja através de uma ligação, de um vídeo, de uma palavra de consolo, de ânimo, para aqueles que estão sendo, nesse momento, mais afetados por essa calamidade que a gente está vivenciando. Então, meus irmãos, em resumo, nós podemos ser instrumentos de Deus nesse momento para acalmar, para renovar a fé, para dar esperança, ânimo a muitas pessoas que estão nesse momento angustiadas, estão sem esperança ou preocupadas com relação ao seu futuro, à sua vida profissional e financeira. Há muito o que fazer, nós precisamos ter coragem para colocar aquilo que já temos em nossas mãos a serviço de Deus. Neste momento, a gente gostaria de fazer uma oração, portanto, vamos agora orar. Nosso Pai Celeste, nós te louvamos pela Tua palavra, que tem sido instrumento de vida, instrumento de inspiração para a nossa caminhada. Te louvamos pelo testemunho de fé dos Teus heróis da Bíblia, das pessoas que o Senhor chamou e que foram fiéis, que responderam sim ao Teu chamado. Te agradecemos também pelas pessoas da nossa geração que têm servido de inspiração para a nossa caminhada de fé. De forma especial, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua renovação das nossas forças, da nossa coragem para enfrentar os desafios pelos dias que ainda teremos à frente, de confinamento ou de atividades parciais. Pedimos a Tua orientação, que o Senhor possa estar de forma divina, instruindo os nossos líderes para tomar as decisões mais acertadas, para que o sofrimento causado por essa epidemia seja minimizado. Guarda o nosso coração, a nossa mente, Senhor, no conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos fazer bom uso do tempo que temos disponível e dos talentos que o Senhor nos concedeu. No nome santo de Jesus, oramos. Amém. A todos um bom dia, que a sua família seja abençoada ricamente, a cada momento alimentada e sustentada pelo Espírito Santo. Bom dia a todos.